Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos continuar a falar de zoneamento ambiental municipal. Aí vamos falar das zonas naturais, zonas natural, rural, urbana. Entra também aqui a periurbana, tá? Então aqui o nosso esquema você tem aqui uma paisagem, tá? A zona natural aqui, olha, o predomínio da vegetação. Você tem na natural dois subgrupos, o N1 e N2. O N1 mais natural que o N2. Aí você passa para a zona rural aqui, algumas residências. Aí tem rural 1, rural 2. Aí começa a zona periurbana, começa a ter algumas localidades com cidadezinhas, algo do tipo, né? Vilarejos, localidades, também periurbana 1 e periurbana 2. Quando você entra na zona urbana, aí você vai ter urbano 1, urbano 2 e urbano 3, olha. Cada vez o chamado arcabouço urbano, né? Treliço urbano, ela vai aumentando até na situação extrema você ter no urbano 3 aqui os prédios. Então você tem esse perfil longitudinal aqui de como seria a transição do natural até o urbano, do N1 até o 3 aqui. Então aqui a gente vai começar a falar desses tipos, né? Conforme aqui a gente está especificando nos quadros. Então, olha lá, N1 e N2, então zona natural. A ocupação em N1 é sem ocupação, então não tem população humana. No N2 tem uma ocupação baixíssima. O grau de mudança, alto grau de originalidade, então você tem a vegetação nativa ali na região, podendo incluir ecossistemas íntegros e unidades de conservação. Então, unidades de conservação, principalmente as de preservação permanente, são N1. N2, você tem um alto grau de originalidade ainda, claro, ainda é natural, e baixo potencial de poluição. Olha, prioridade de uso aqui, unidades de preservação e aqui conservação. A gente sabe a diferença. Preservação, o homem não pode nem tocar. Conservação, o homem pode até fazer atividade, mas desde que seja de forma sustentável. São pouquíssimas atividades que podem ser feitas ali, manejo sustentável e tudo mais. Quando é preservação é N1, quando é conservação é N2. Agora para zona rural, você tem aí macrozona rural, dividida em duas zonas, R1 e R2. A paisagem de R1 são áreas agrícolas ou de pecuária de pequena escala de uso extensivo. Aqui já são agrícolas ou de pecuária de uso semi-extensivo ou intensivo. Extensivo é geralmente aquela produção caseira, tá? Que é sem um controle rígido, mecanizado. Intensivo você já tem ali as máquinas fazendo a chamada plantation, né? Aquelas máquinas que fazem uma agricultura mecanizada, que geralmente é agricultura familiar. Aqui já seria aquela agricultura empresarial, tá? Que predomina aqui em R2. A ocupação, baixo densamento e população residente, tanto em uma quanto na outra. O grau de mudança, parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição. Aqui também é a mesma coisa, olha, parcialmente antropizado e médio potencial de poluição, embora aqui em R2 seja até um pouco maior. Geralmente, agricultura intensiva você também usa agrotóxicos. Prioridade de uso, aqui é a conservação, atividade baixa, potencial de impacto, ou seja, uso sustentável aqui. Aqui, utilizar todo o manancial químico e tecnológico, além de conhecimentos específicos para gerar produção em maior escala, como eu falei para vocês. Aquela agricultura mecanizada, com uso de agrotóxicos, enfim. Quando a gente entra na macrozona periurbana, você tem P1 e P2. Em P1 você tem pequenos adensamentos de construções e populações residentes, inclusive aglomerados subnormais, algumas vilas, condados, essas coisas. Aqui você tem médio e alto adensamento de construções e populações residentes, inclusive com aglomerados subnormais, ou seja, você já vai ter aí regiões com maior adensamento populacional. Grau de mudança, multiplicidade de usos e alto potencial de poluição sanitária. Aqui você tem multiplicidade de usos e alto potencial de poluição sanitária. Grau de violência e carência de infraestrutura.
Então você já começa a ter esses problemas aqui que são tipicamente urbanos. Olha, violência, infraestrutura física, enfim. Infraestrutura aqui urbana, no caso, né? Carência do que? De saneamento, esgoto, essas coisas que uma cidade carece, tá? Aliás, que uma cidade precisa. Algumas, não, como no maior caso das cidades brasileiras e particularmente da região amazônica, carece. Prioridade de uso. Os usos aqui em P1 não podem ser exigentes quanto aos padrões de qualidade, sendo, portanto, locais de alto potencial impactante, inclusive para seus entornos. Diferentemente lá das zonas rurais e principalmente da natural, a exigência da chamada qualidade ambiental ela começa a diminuir, claro, porque não tem como você ter uma qualidade ambiental extrema numa região que você já tem ocupação humana. Você tem que ter o equilíbrio entre essas coisas. Os usos não podem ser exigentes quanto aos padrões de qualidade, sendo, portanto, locais de alto potencial, igualmente aqui em P2, tá? A macrozona urbana, a gente entra na cidade propriamente dita. Então ela tem, diferente das outras três, né, anteriores macrozonas, ela tem 3 zonas aqui, as outras só tinham 2. É o 1, o 2 e o 3. E o 1 você tem pequeno grau de adensamento e construções e populações residentes. O 2 você tem médio grau de adensamento e construções e populações residentes. E o 3 você tem um alto grau de adensamento de construções e populações residentes. Grau de mudança, multiplicidade de usos com potencial de população, sanitária, estética, sonora ou visual. Prioridade de uso. Os usos podem ou não ser exigentes quanto a padrões de qualidade, devendo ser avaliado quanto ao seu potencial impactante, inclusive no entorno. Então, pode ou não, porque às vezes você já tem ali uma região que está muito alterada, e aí você vai ter que ser mais exigente para você recuperar aquela área degradada, porque seria inviável você continuar com aquela degradação e isso ia causar um mal-estar para a população de forma geral, tá? O densamento populacional, faltou o O bem aqui. Aqui na região 1 você tem mais ou menos 150 habitantes por hectare. Na região 2 você vai ter de 150 a 500 habitantes por hectare. E na região U3 você vai ter mais de 500 habitantes por hectare. Até aqui a gente estava falando, se vocês pegarem a aula anterior, na etapa de elaboração do ZAM, você já falou da análise preliminar, da análise da paisagem municipal, e aqui a gente vai para a etapa 3, olha. Consolidação do diagnóstico, que é o macrozoneamento, a parte inicial. Ele é feito por demarcações de imagens da área crítica e prioritárias, sobrepondo-se mapas ou imagens obtidas pelo grupo de trabalhos. Então, pelos subgrupos, cada subgrupo tem ali essas imagens para a sua zona de atuação, e o grupo de trabalho ele vai aí sobrepor esses mapas, a técnica que a gente já conversou aqui em outras aulas. Ele vai realizar as demarcações de áreas críticas e prioritárias por nível de classe de uso das paisagens dominantes. Então tem aquela lá, classe para não se usar, classe para se usar de forma a conservar, de forma sustentável, classe para moradia, classe para construção civil, enfim. Avançar na projeção de macrozonas ou zonas específicas e resumir os dados obtidos em quadro síntese para subsidiar a continuidade dos trabalhos. Isso aqui já fica fechado por ele mesmo. Então é isso aqui que precisa ser feito nessa última etapa de elaboração do zoneamento ambiental municipal. Aqui as referências, eu não posso deixar de citar a apostila do zoneamento ambiental municipal do Ministério do Meio Ambiente, aqui também do MMA, o zoneamento ambiental municipal, com a autoria aqui, o principal autor sendo Marcos Polete.